Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. E nós seguimos em Mateus 13, aleluia. E hoje nós vamos ler 3 versos e meditar a partir desses 3 versos, de forma semelhante como fiz na semana passada, quando tratamos do grão, não na semana passada, isso aqui é o hábito, né? Semana passada foi o pastor Ebenezer que pregou. Mas 2 semanas atrás, quando falei do grão de mostarda e do fermento, eu quero tratar também de 2 parábolas ou de 2 histórias conjuntas aqui, quando o Senhor Jesus está falando sobre o reino dos céus é como. E nós temos seguido, né, nesse mês de outubro, nessa temática, vamos seguir em novembro com a mesma temática, nessa nossa série chamada O Reino dos Céus é como. Meus irmãos, eu espero que esteja frutificando no seu coração. Eu espero que a palavra ministrada, que a palavra de Deus... Ricardo, que bom lhe ver, Ricardo. Vou fazer silêncio para não atrapalhar o cochilo da sua princesa, tá bom? Ricardo agora só usa rosa também, né, Ricardo? Tudo bem, Sibeli? Bom lhe ver também. E eu espero que esteja sendo semeado de verdade, meu irmão, no seu coração, para que nós possamos compreender, dentro ainda da nossa limitação humana, essa maravilha que é o reino de Deus. Essa grandeza que é o reino de Deus, essa expressão do reino de Deus que não é só futura, mas é presente, que afeta o hoje da minha e da sua vida. E a gente quer viver isso, a gente quer se movimentar nessa terra a partir dessa consciência que nós manifestamos o reino de Deus aqui nessa terra. Então, a partir do verso 44, você está comigo, Mateus 13, 44, amém? Alguns. Mateus 13, 44, amém? Isso, meus irmãos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus segue dizendo: o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Deus Pai, ministra aos nossos corações, Pai. Pai, se há em nós ainda algum bloqueio à Tua presença em nós, se há em nós ainda algum bloqueio à penetração da Tua palavra dentro de nós, a transformação que o Teu Espírito Santo pode operar em nós, nos ajuda a nos rendermos completamente a Ti nessa manhã, Senhor, porque nós queremos sair daqui transformados, Pai, pelo Teu Espírito Santo em nós, Deus, a partir da Tua palavra que é viva, é eficaz, que ela é apta para instrução e correção. Usa a Tua palavra, Senhor, para nos confrontar, para abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã. Nos ajuda a ver mais do que letras, Pai, nos ajuda a ver a Tua mensagem viva para nós, como um convite do Senhor a nós, clamando que nós possamos ter entendimento sobre o Teu reino, nos dá olhos para enxergar como o Senhor enxerga o Teu reino, nos dá o Teu coração a respeito das Tuas coisas, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre o reino dos céus é como um tesouro de grande valor. E se você prestar atenção no tema, eu basicamente faço uma fusão aqui entre o tesouro descoberto e a pérola de grande valor. E assim como, Fábio, a ideia do trigo, do joio, da semente, que era algo que estava na mentalidade de quem ouvia Jesus Cristo, assim também está essa ideia desse tesouro escondido num campo. Aquela região, assim como é até hoje, nós vemos aí a guerra está cada vez mais intensa em toda essa região, Israel, Palestina, enfim, todo o Oriente Médio, intensificando cada vez mais. Essa região foi sempre uma região de conflito. Talvez a região mais conflituosa durante toda a história da humanidade. Logo, naquela época, Mário, não tinha Pix, não tinha Zelle, não tinha nada disso. E qual era o costume, Emerson, do povo? Quando havia um risco iminente de guerra, eles de fato cavavam e escondiam alguma das suas
propriedades, dos seus pertences, dos seus tesouros no chão. Porque era tido, e alguns comentaristas vão dizer, Bruno, que havia um ditado rabínico, ou seja, ensinamento passado naquela época, que o lugar mais seguro para o dinheiro era a terra. Só para que a gente tente estabelecer um paralelo, você lembra, em Mateus também, quando o Senhor Jesus está contando a parábola, Josi, do talento ou dos talentos. E o que aquele que recebe um talento, Marcinha, faz? Ele esconde. Aonde? Na terra. Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem cruel, duro. Colhe onde o Senhor não plantou, ajunta onde o Senhor não espalhou. Eu tive medo, eu temi. Por isso eu enterrei. Já ouviu que a gente falava? Não enterre os talentos. Mas isso aqui é uma unidade monetária. O talento não era a respeito de habilidades, como a gente pode pensar hoje. Mas era uma unidade monetária, era riqueza. E aí eu fui lá, agora eu desenterrei, está aqui o teu talento de volta. Então essa imagem, quando Jesus está narrando para o povo, dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, talvez é muito distante da nossa mente, do nosso coração hoje. Muito embora ainda existam piratas que querem achar os ouros, ou aqueles outros que só roubam mesmo no meio do caminho, das rotas comerciais, como tem até hoje também. Mas naquela época era comum, a pessoa enterrava porque tinha a expectativa de que algum dia, cessando a guerra, voltando àquele terreno que um dia lhe pertenceu, ele ia saber onde estava. E muito embora fosse uma prática comum, não era tão comum assim, mãe Adriana, a gente saía achando, esbarrando em tesouro por todo lado. Até porque a acumulação de riqueza era bem grande. Você tinha uma faixa muito pequena de pessoas que detinham grande parte da riqueza, afinal a gente está falando de impérios. Então era uma ideia comum, mas achar um tesouro não era tão comum assim. Está claro para todo mundo? Então Jesus mais uma vez está falando algo que é muito simples dos seus ouvintes entenderem. Então ele, partindo dessa ideia, ele diz, olha, verso 44, o reino dos céus então é como esse tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e o comprou de volta. A primeira lição, quando eu leio para esse texto, que eu compartilho para nós, veja, é Jesus Cristo falando sobre o valor do reino dos céus. Tentando, de alguma forma, comunicar aquilo que homens e mulheres talvez iam ficar super felizes quando achassem um tesouro escondido. Uau! Ele está dizendo, mais do que qualquer outra coisa, há um tesouro muito maior. E quando eu olho esse texto, meus irmãos, eu pergunto como nós temos valorizado esse tesouro precioso. A gente precisa aprender e reaprender cada vez mais, compreender, analisar, pensar sobre o valor do reino dos céus para nós. Se é de fato esse tesouro precioso que salta aos nossos olhos. Porque se for, muda e molda toda a nossa conduta. Se não for, a gente enterra e segue a caminhada. E a primeira coisa que eu pergunto para você, e eu tenho me perguntado, é isso, como está a tua visão a respeito do reino? Qual o valor do reino para você? Tem esse mesmo valor que tem para Deus, dizendo, olha, é valiosíssimo, é preciosíssimo. Se eu pudesse comparar com algo dentro de uma limitação humana, eu comparo com algo que vocês valorizam muito, ou valorizariam muito. E nós como igreja precisamos orar, talvez dizendo, Senhor, restaura a minha visão. Restaura a minha visão a respeito do reino. Restaura meu entendimento, restaura os meus olhos. Porque muitas vezes nós temos perdido, irmã Luciana, esse estado de estar maravilhado com as coisas do Senhor, com o amor de Deus, com a graça do Senhor, com a salvação. Ficou muito comum para nós, a gente se acostumou com isso, e parece que a gente, ao acostumar, banaliza. E a gente precisa, e palavras como essa, parábolas como essa, talvez venham para o nosso coração, para a gente ser lembrado que não é tão
Simples assim, custou demais. É precioso demais. E a gente, talvez, muitos aqui, talvez nasceram em famílias cristãs, e a gente vai se acostumando com essa dinâmica, e já compreendi tudo que se diz a respeito do reino. E quando eu penso, meus irmãos, e deixa eu tentar dar um conselho, especialmente para os pais, quando eu penso na questão geracional, eu acho que a gente como os pais, nós como pais, a gente precisa comunicar essa preciosidade do reino dos céus para os nossos filhos. Porque especialmente eles que vão crescer e se desenvolver nesse ambiente do cristianismo, digamos assim, ou da manifestação da fé, eles têm que entender que vir adorar a Deus é um privilégio maravilhoso. Que ler a palavra de Deus é algo incrível. Que a salvação é o bem mais precioso. Que olhar os céus e a terra é enxergar a grandeza de um Deus e a gente falar, não existe outro, não há Deus maior. Que é melhor do que ir para o parque, para qualquer outro lugar, brincar, se divertir. A gente precisa imprimir na próxima geração, nos nossos filhos, essa noção de que o reino é algo maravilhoso, grandioso, rico, e que pela graça de um Deus tão bondoso nos dá acesso a essa riqueza que nós nunca poderíamos obter, mas Ele obteve por nós. Essa é a preciosidade do reino. A gente tem que vir para cá feliz, sair daqui mais contente ainda, porque o reino dos céus, ele é incrível, meus irmãos. E se seus filhos compreenderem isso, o mundo não vai ganhar o coração deles, porque ele vai dizer, não vale a pena essa troca, não vale a pena isso, porque o mundo cada vez vai bradar mais alto, vale a pena, isso é bobagem, não é tão valioso assim não é tão precioso assim não. E eles precisam entender a partir de nós, que o reino dos céus é valioso. Por isso que eu volto a te perguntar, como eu e você temos valorizado o reino de Deus? O reino dos céus, ele é muito mais do que a expressão do poder de Deus. Deus aqui não está simplesmente falando, olha, o meu poder é grandioso, é maravilhoso. Porque o reino dos céus, ele é compreendido por esse Deus de poder, manifestando o seu poder, ou o seu reinado na vida de homens e mulheres. Então eu e você recebemos pela graça de Deus esse valor maravilhoso, porque eu e você se entregamos a vida para Deus, nos rendemos a Ele, nos rendemos ao reinado dEle sobre nós, nós somos parte do reino dos céus. Você crê nisso? Se você não é, entre hoje nesse reino, de verdade, porque nós devemos o nosso próprio valor a Ele. Você só é valioso não é porque você é bom, é porque é um Deus tão precioso que te ama e que te deu valor. Porque tudo que Deus ama, Ele valoriza. E quando a gente começa a entender o valor biblicamente, eu poderia aqui passar o dia lendo todos os versículos bíblicos que manifestam com muita clareza o amor de Deus. 1 Coríntios, eu vou ler 4, 1 Coríntios 6:20 diz, vocês foram comprados por um alto preço. Essa é a preciosidade do reino. Romanos 8:32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Aleluia, glória a Deus. Eu e você pouparíamos os nossos filhos. O Senhor Deus bradou a Abraão, dizendo, Abraão, não mate seu filho. Só que ele não bradou para ele mesmo ele não bradou para ele mesmo isso. Ele não poupou o seu próprio filho. Mas não entregou também Jesus Cristo por uma crise egocêntrica no coração dele. Não, ele disse, mas o entregou por todos nós. Ele entregou Jesus por mim e por você. Como não nos dará também, juntamente com Ele e de graça, todas as outras coisas? Esse é o poder do nosso Deus, que não negou a si. E tem capacidade de nos dar tudo que nós precisamos. O reino de Deus é incrível, é maravilhoso, é precioso. É como um tesouro escondido. É como uma pérola de grande
valor. Como eu e você temos valorizado esse reino, meus irmãos. Efésios 2, a partir do verso 4, vai dizer: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra esteja entrando no meu e no seu coração e moldando, porque se a gente valoriza isso, a gente mata e morre pelo que a gente valoriza. E cada vez mais a gente, meus irmãos, a nossa fé vai ser desafiada a provar o que a gente valoriza de fato. No mundo pós-cristão, no mundo anticristão, vai estar aí. Cada vez mais, eu e você vamos ser de fato confrontados para dizer o que tem mais valor para você. E pode chegar um momento que a gente tenha que dizer: nem a minha própria vida tem valor para mim, porque Ele não poupou o seu próprio Filho. E a minha vida aqui não é mais aqui, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Efésios 5, Paulo está terminando a sua carta, e ele está justamente naquele cenário falando sobre amor e respeito do marido e da esposa, e ele compara isso com o mistério da igreja. E aí ele diz a partir do verso 25, Efésios 5, 25, diz: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da sua palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Esse é o nível do amor de Deus por nós, para que eu e você pudéssemos ser justificados, justos, e agora santificados no Senhor. Olha a riqueza desse rei. Onde é que você encontra isso na sua vida, meu irmão? Quando pessoas no teu primeiro erro te dão as costas, o Senhor Jesus, mesmo diante dos teus erros, disse: eu tenho planos para você. E eu vou fazer esses planos para te apresentar de volta a mim. Agora em santidade, sem mancha, sem culpa. Nossa oração, meus irmãos, ore isso: Senhor, restaura a minha visão sobre o teu reino. Restaura a minha visão sobre o teu reino. Como eu e você temos valorizado o reino de Deus. O reino de Deus é de fato esse tesouro valioso, essa pérola de grande valor. Vale mais do que qualquer alegria momentânea, do que qualquer promoção no trabalho, do que qualquer aquisição nessa terra, do que qualquer cidadania, do que qualquer outra coisa. Vale mais do que tudo isso? Ou não, essas outras coisas estão valendo mais? Se estão valendo mais, para hoje, repensa e diz: eu quero valorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. Porque se ele de fato for tão valioso para você, seu coração vai estar no lugar certo. Mas todo dia a gente é chamado a valorizar outras coisas, meus irmãos. Não pense que é mais fácil para mim do que é para vocês, não. É difícil para todo mundo. O mundo seduz. As propostas, as situações, nosso coração facilmente ele é desgovernado. Nosso coração é um carro desalinhado, precisando dessa graça de Deus todo dia para botar a gente na linha. Mas como nós temos valorizado. Olha o que acontece. Olha o que acontece no verso 44. Na parte B já desse verso, depois que esse homem encontra esse tesouro, ele diz: olha, então ele cheio de alegria. Cadê nossa alegria? Será que nós de fato temos nos alegrado? Há alegria no meu e no seu coração só de sermos chamados e pertencermos a esse reino. Há alegria em nós. Se não, é para haver. Clame: Senhor, restaura a alegria. É quase como Davi, o salmista, dizendo: Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Restaura a alegria no meu coração, Senhor. Quando o Senhor Jesus fala, então, dessas duas parábolas, há um primeiro ponto em comum, que é: tanto o tesouro como a pérola, eles refletem algo que é de grande valor.
Só que a forma como esses dois, deixe-me usar essa expressão, talvez não muito boa, objetos, itens, aparecem diante das pessoas, ela é totalmente diferente. Porque em um, Vanessa, ele não estava procurando. Ele estava lá mexendo na terra e de repente achou. A parábola não diz, olha, um homem estava procurando um tesouro. Não, ele diz, olha, é semelhante a um tesouro escondido no campo que certo homem encontrou. Agora, quando ele vai falar da pérola de grande valor, ele está dizendo, olha, um homem, um negociante que procura pérolas preciosas. E aqui são dois ouvintes, ou públicos ouvintes, do próprio Cristo e nosso também hoje. Dessa palavra que prego e de qualquer palavra quando é lançada. Qualquer palavra de Deus quando é lançada. Porque pela graça, nós muitas vezes, na verdade, somos achados por esse tesouro, Érica. Às vezes ele salta a nós e a gente está lá diante dessa preciosidade que é o reino de Deus. E às vezes, Deva, a gente que está tentando achar em vários lugares a resposta que só Deus pode dar. Nós estamos buscando várias pérolas, quando na verdade só existe uma pérola de grande valor. E quando nós olhamos esse cenário, para alguns de nós, é isso. Esse tesouro talvez está tão perto, meus irmãos, da gente. Talvez aquele terreno, a Bíblia não fala, a parábola não fala, é uma conjectura nossa, mas aquele homem certamente tinha o direito de exploração daquela terra. Não sabemos se era... O dono ele não era, porque ele teve que vender tudo para adquirir a terra. Mas a palavra de Deus também não nos aponta. Mas pode ser que ele já tivesse andado tantas vezes ali naquele lugar. Pode ser que ele já tivesse passado e talvez nunca reparado em nada. Pode ser que o coração dele nunca tivesse sido acordado para cavar em algum lugar. E eu volto a falar um pouco do que eu falei no primeiro ponto. Às vezes o meu e o seu coração, depois de um tempo com Deus, a gente pode ser levado a esse lugar e dizer, essa terra eu já conheço. Esse sermão eu já ouvi. Explicação sobre essa passagem bíblica eu já sei de cor. Eu já li, foi um comentário todo de Mateus. Pastor, sai daí, deixa que eu prego. Não um coração que deseja e busca o reino. Mas a gente pode cair nessa vala, meus irmãos. De vir todo domingo e de esquecer que tão perto de nós está algo tão precioso. Mas que se a gente começar pelo menos a cavar um pouquinho, ele já salta diante de nós e ele na verdade nos acha. Ele se revela a nós, isso é a graça de Deus. Quando a gente olha para a vida, Mauro, dos discípulos, a gente olha e eu penso, eles foram achados, esse tesouro saltou na frente deles. Era Pedro lá, lavando as redes, depois de uma pesca frustrada, ele dizendo, eu vou te tirar dessa frustração. Aí agora o mar está cheio, o barco está cheio de peixe, irmã Adriana. Mas ele diz assim, agora eu vou te fazer pescador de homens. Eles abandonando tudo, o seguiram. É Pedro, é Tiago, é João, é Mateus na coletoria, dizendo, sai daí, vem. Era Jesus achando, era o tesouro se revelando a homens, que estavam no seu dia comum, mas de repente o tesouro saltou aos olhos deles. É Paulo caminhando para perseguir a igreja de Cristo, e o Senhor Jesus indo lá e achando esse homem. E quando ele manda Ananias falar com Paulo, Ananias tem medo. Não, ele até anteontem estava matando gente. Chega lá, no mínimo 2 punhaladas de faca eu levo. Aí o Senhor fala para Ananias, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Esse homem foi achado por Deus. Eu e você fomos achados pelo Senhor. Isso é a preciosidade do reino, meus irmãos. Um Deus que na sua graça, na sua infinidade, no seu valor tão grandioso, olhou para homens e mulheres como nós e disse, eu quero me revelar a você. Você só precisa entender que é um tesouro maravilhoso. Você só precisa dizer que é
maior do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa nessa terra, é esse tesouro. Talvez outros aqui estão como esse comerciante, a partir do verso 45, que está procurando pérolas, que sabe que há um vazio na sua alma, na sua mente, no seu coração, e você está de toda forma tentando suprir isso. É a pessoa que vive na expectativa sempre do quando. Quando eu achar, quando isso acontecer, quando eu for promovido, quando eu receber essa coisa, quando eu comprar aquilo. E você está sempre projetando o seu vazio na falsa pretensão de que algo nessa terra vai preencher. E quando você chega lá, você descobre que aquilo não preenche o seu vazio. Porque nós fomos criados por um propósito. E o nosso propósito é glorificar a Deus. Tudo o que passa disso, a gente está fora de propósito. E aí é nessa busca minha e sua, talvez, que a gente está olhando outras pérolas. E aí, de novo, em algum momento você está sentado aqui hoje, e aí você está descobrindo que há uma pérola de grande valor. E você precisa entender que é essa pérola, o reino dos céus, o governo de Jesus Cristo sobre a sua vida. É só ela que pode preencher todo esse vazio que você está procurando há tanto tempo. Não é igreja, não é ministério, não é trabalho, não é casamento, não é família, não é green card, não é nada disso, meus irmãos. Deixa eu falar, eu estou falando com homens e mulheres maduros. É Jesus. É a presença dele em nós. É o reino dele em nós. É o reinado dele sobre nós. É isso. É isso. Porque a gente vê homens e mulheres nas escrituras que não tiveram tudo que a gente está buscando ter. E que foram tão cheios do Senhor que cumpriram a missão que Deus tinha para eles. Porque estavam centrados na presença de Deus. Entenderam que o reino dos céus é essa pérola preciosa, é esse tesouro de grande valor. Quando a gente olha para as escrituras também, talvez eu possa falar de Zaqueu querendo achar e ver só o Cristo ali passando. E aí ouviu do próprio Cristo que hoje chegou salvação na sua casa. É Nicodemos querendo nas escondidas ali, na calada da noite, falar com o mestre, um homem tão culto. Sabia de Bíblia. Entenda o que eu estou falando por Bíblia. Sabia do Antigo Testamento. Sabia da lei de Deus. Mas ouviu do Senhor. Não se pressione se eu tiver que dizer para você. É necessário nascer de novo. São homens e mulheres que nas escrituras, olha o jovem rico, que cumpria a lei, mas que o seu coração não tinha encontrado aquilo que era de maior valor como sendo o reino, mas sim as riquezas. Vai lá, vende tudo que você tem, e aí você me segue. Ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Quando ele ouviu isso, ele não ficou alegre por ter achado a pérola mais preciosa. Quando ele ouviu isso, ele não ficou feliz por ter encontrado o tesouro de grande valor. Ele ficou triste, porque ia ter que abrir mão daquilo que na verdade era mais valioso para ele. E a gente olha para esse jovem e diz, esse jovem não pode ser que ele pense assim. E quantas vezes eu e você estamos deixando de seguir o mestre fielmente, porque estamos sendo retidos por algumas coisas que ainda tomam valor no nosso coração. É verdade, meus irmãos. O valor em ambas as parábolas é grandioso, é maravilhoso. A forma de encontrar esse item, esse tesouro, essa pérola de grande valor, ela diverge, elas são duas. Uma, ele se apresenta para o homem praticamente, na outra havia um negociante que procurava. Mas aí a gente volta para um ponto de convergência de ambas as parábolas. E esse ponto de convergência é a capacidade de abrir mão de tudo. A resposta de ambos foi a mesma.
E eu e você precisamos ter alegria, não apenas de achar o tesouro, mas de abandonar tudo por esse tesouro. Não é só alegria para achar. Quando a gente olha o verso 44, ele está dizendo, olha, cheio de alegria, ele vendeu tudo. A alegria não acabou quando ele vendeu. A alegria não foi só pelo fato de ter encontrado. Havia alegria na venda, porque ele sabia o que estava esperando a ele. Ele tinha olhos no futuro. É Paulo clamando a mim e a você, dizendo, se nós esperamos a Deus apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis pecadores. Se os nossos olhos a respeito do reino são por negócios ou por transações terrenas, babou, o inimigo vai pegar o seu coração. Já pegou. Agora, quando você pensa na eternidade, aí você encontrou o grande valor do reino dos céus. Capaz de vender tudo com alegria. É a transformação que acontece, acabei de falar, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu vai lá e abre mão. São os discípulos dizendo, abandonando tudo. É Paulo abrindo mão. Também da sua vida, dos seus títulos, para ir seguir a Jesus. Ah, pastor, então salvação a gente compra? A entrada no reino dos céus a gente compra? Claro que não. Ele já pagou o preço. Então como é que me custa tudo? Custa a tua entrega completa a Ele. Não custa todo o teu dinheiro. Não custa todos os teus bens. Não custa a tua casa, não custa teu carro. Você não vai deixar nada aqui no parque dessa igreja. Se alguma igreja mandar você fazer isso, corre, passa longe, né, irmão Jefferson? Só que custa a tua vida toda. Custa sonhos que você vai ter que render ao Senhor e deixar Ele governar. Custa projetos que você vai ter que dizer, eu rendo ao Senhor. Custa a tua paternidade, custa a tua maternidade. Custa o teu trabalho, a tua carreira. Pode custar tudo isso. Não como uma forma de aquisição, mas como uma forma de obediência. Como um reflexo de algo que você já entendeu que tem um grande valor, que é a salvação. Agora você não pode ter mais nada que tem mais valor em nenhuma área da sua vida. O valor do reino de Deus pode ser secundário. Em todas as áreas da sua vida, ele tem que ser o mais valioso. Em quais áreas ele está em segundo? Não, algumas áreas é o mais valioso que eu tenho. Em quais não são, meus irmãos? Vamos olhar para isso. Mateus 16, 24, o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, ou seguir-me, ou acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca? A sua alma. É por isso que a palavra, o Senhor Jesus intencionalmente está colocando cada uma dessas palavras nessa parábola. E dizendo, olha, ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Se não fosse importante, Rafael, ele não dizia. Se não fosse importante, o Senhor Jesus, sábio, Deus encarnado, diria, ele foi lá e vendeu as coisas e depois voltou à intencionalidade nas palavras de Cristo. Ele foi lá e vendeu tudo, porque nada podia ser mais valioso na vida desses homens do que o reino dos céus. E nada pode ser mais valioso na minha e na sua vida do que o reino dos céus. Filipenses 2 está basicamente Paulo tratando sobre esse esvaziamento da própria glória de Deus, ou Jesus se despindo da sua própria glória e condição de Deus glorioso e poderoso, para assumir a forma de homem servo. Paulo vai dizer, olha, ele não considerou o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, Filipenses 2:6. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
Essa foi a dimensão que o próprio Cristo, ou Deus, através da morte do seu Filho, Jesus Cristo, valorizou o reino. Não retendo para si essa glória e grandeza, mas sendo capaz de ser revelado a nós em carne como um servo que padeceu o que eu e você padecemos, mas sem pecado. Foi isso que ele viu, essa é a valorização de Deus a respeito do seu próprio reino. Por isso que o que antecede essa explicação a respeito do esvaziamento de Deus é um convite, irmã Cleide, do apóstolo Paulo, a que sejamos iguais a Cristo. Porque quando ele começa esse capítulo, ele diz, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, porque ele sendo Deus, não achou que o ser igual a Deus é o que ele deveria pegar-se, enfim, acabei de ler. Filipenses 2:3 vai falar, ainda dentro desse mesmo escopo, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Quando a gente vai olhando essa parábola, e talvez a gente vai meditando e deixando a voz do Senhor ministrar os nossos corações, Carlos, talvez o nosso maior problema não seja a gente entender o valor do reino dos céus. Afinal, talvez você pode dizer, mas eu estou aqui, eu amo a Deus, eu busco o Senhor. Talvez o maior desafio não é a gente entender o quão precioso foi ou é a salvação, a morte de Jesus Cristo para pagar os nossos pecados. Talvez o mais desafiador para nós é ter a capacidade de pagar o preço por isso. Não é de valorizar, é de falar, eu quero, eu recebo. Assim como você pode olhar algo que você gosta muito, Mike, e dizer, nossa, isso aí é maravilhoso, e vale mesmo todo esse valor aí que está sendo cobrado. A pergunta é, a capacidade, a disposição do seu coração de pagar o preço? E de novo, eu não estou falando sobre ganhar salvação, porque salvação vem pela graça do Senhor. Eu estou falando de pagar o preço em obediência, de tomar a cruz e seguir. Quando o Senhor Jesus chama o apóstolo Paulo em Atos 9, e tem aquele encontro. Em Atos 9, ele já está conversando com Ananias, e olha como acontece esse chamado. Atos 9:15. Vai esse homem, eu falei esse verso, Atos 9:15, esse homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo. Aí olha o verso 16, no momento que ele chama Paulo, no momento que ele está lá dizendo para Ananias, olha, é isso aí, é isso que ele é para mim. Aí ele está dizendo assim, além de eu me revelar a ele, e capacitar e dar autoridade para ele, para pregar a minha palavra, verso 16, eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Esse convite já tinha nele mesmo um convite sobre a autonegação, a abnegação do próprio eu. Esse é o chamado de Deus para nós. Quando a gente aceita ele está também nos chamando para dizer assim, então, morra para você. Isso é tão difícil, meus irmãos. Isso é tão difícil, porque é uma disciplina que a gente tem que desenvolver. Todo dia você acorda pensando como é que eu posso viver para mim mesmo, como é que eu posso me manter, como é que eu posso avançar, como é que eu posso prosperar, como é que eu posso me sustentar nessa terra. Ainda que de boas intenções você queira agradar a Deus, mas ninguém acorda dizendo, eu quero, como é que eu posso morrer hoje? E aqui, claro que não é nenhum apelo para você ir lá e tirar a sua vida, eu não estou falando isso. Mas é um apelo para você deixar o Espírito Santo matar o seu homem interior e vivificar o novo homem em você, a imagem e semelhança de Cristo. A gente precisa desenvolver essa oração, porque a igreja está cheia de eus. E a gente precisa estar cheio de Cristo. Quando Paulo está lá aos Filipenses escrevendo um pouco, eu vou ler rapidamente. Ele está falando do que ele tinha de título, digamos assim. E ele diz, olha, eu podia confiar na minha carne, se algum outro cuida de confiar na sua carne, Filipenses 3:5. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Nada pode ser mais valioso no meu e no seu coração do que o reino dos céus. Nenhuma outra pérola pode ser mais preciosa na nossa vida do que essa pérola de grande valor que é o reino dos céus. Decida isso hoje na sua vida, meu irmão. Decida isso hoje na sua vida. Se aquilo que para você é mais valioso, que você professa ser mais valioso, não for capaz de te custar tudo, ainda não é o mais valioso. Nós podemos falar. É a mesma coisa, num casamento, amanhece todo dia, fala para tua esposa, eu te amo, não faz nada para você ver se ela acredita. Vê se seu casamento vive só de palavra. Ou se vive de atenção, de cuidado, de amor, de honra, de respeito, de toque, de presente. Agora as irmãs falaram. Vocês, hein, irmãs? Umas pérolas, irmãos. Oh, aleluia. Gente, a gente pode no domingo dizer, eu levanto minhas mãos e eu te adoro, estou tentando traduzir bem rápido aqui. E te adoro, porque tudo que eu tenho é um aleluia. Domingo a gente vai dizer isso, a gente está sendo conduzido praticamente a falar isso. Se você não tiver cuidado no seu coração, você pode seguir só o momento da adoração. Agora na segunda, a gente está com a mesma capacidade de erguer as mãos aos céus, dizer tudo que eu tenho é um aleluia. Eu volto àquela temática onde eu já falei, e os outros 6 dias? O Senhor ministra, essa pergunta Ele ministra ao meu coração com frequência. E os outros 6 dias? Talvez alguns aqui já abriram mão de coisas pelo reino. Só que com o tempo, esse tesouro de grande valor vai passando a ser um tesouro que você o detém. E você perde a capacidade de abrir mão por ele. Restaura, Senhor, a nossa capacidade de abrir mão de tudo pelo Senhor. Talvez a gente comece a achar que a gente já tem essa pérola de grande valor. Existem capacidades, houve um momento na nossa vida com o Senhor que a gente estava mais disposto, ou nós estávamos mais dispostos a abrir mão de fato de tudo, por esse reino. E com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade. O que você já abriu mão que você hoje não abre mais? O que você já entregou que em algum momento você começou a reter de volta? Porque esse tesouro começou a ter o brilho dele ofuscado pelas outras coisas. Essa pérola de grande valor começou a ser misturada com outras pérolas. Clame a Deus, Senhor, eu quero retornar a esse lugar de capacidade de me render completamente ao Senhor, em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Se você nunca abriu mão do seu próprio eu para receber Jesus Cristo, eu te falo, faz isso hoje. Vai te custar, mas não vai te custar mais do que o Deus já pagou para te ter. Nunca vai te custar mais do que Deus já te pagou para te ter. Porque aquele que não entregou o seu próprio filho, ou não poupou, perdão, o seu próprio filho. Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor do nosso Deus. A pior coisa que nós podemos fazer hoje, meus irmãos, é nós lermos essa parábola, nós ouvirmos tudo que foi ministrado, e não é porque sou eu, ouvi o que Deus talvez ministrou ao seu coração, e nós terminarmos essa parábola de forma diferente na nossa caminhada. Esse homem, ele primeiro teve alegria, ele vendeu tudo e ele comprou, ele até enterrou de volta. A gente não pode parar nesse lugar de que a gente acha o tesouro, enterra de volta
e não sai alegre para vender e comprar toda a terra. Nosso maior erro vai ser sair daqui enterrando esse tesouro de volta, esquecendo e deixando ele para trás. Isso vai ser tolice nossa. Você tem que estar disposto a dizer: eu quero dar tudo, eu quero vender tudo, eu quero abrir mão de tudo que eu preciso abrir para ter essa preciosidade do reino dos céus na minha vida de volta. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos. Que você possa pagar o preço não para ser salvo, mas para obedecer, em obediência ao nosso Deus. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, nós vamos louvar o Senhor. E pensa naquilo que foi ministrado. Pensa de como você tem valorizado esse reino dos céus. Qual o valor de fato do reino dos céus na tua vida, em termos práticos? O que tem mais valor hoje? O que você já abriu mão pelo reino que talvez você já não está mais hoje disposto ou disposta a abrir mão? Diga: Senhor, eu retorno a esse lugar de disposição, de alegria em participar, de alegria em servir, de alegria em fazer, em manifestar o teu reino. Isso pode custar o teu ego, pode custar o teu horário, pode custar a tua agenda, pode custar algo, meu irmão. Eu não sei qual a tua realidade. Mas o que eu quero te falar é que vale a pena. Se você reconhecer que esse tesouro, ele é valiosíssimo, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Talvez o que você não abandonou ainda na tua vida, isso tem te impedido de ter esse tesouro. Não porque não há disponibilidade no coração do Pai para te alcançar. Não, hoje Ele está te dizendo: eu sou esse tesouro maravilhoso. Mas talvez porque não há alegria no teu coração de se desprender do que precisa e adquirir esse tesouro em obediência. O que você ainda não abriu mão? Receba o reino dos céus hoje, meu irmão. Não deixa para amanhã. Se você não tem certeza, decida hoje no Senhor. Se você não tem certeza se já entregou a vida para o Senhor, ou se de fato você pertence ao reino dos céus, decida hoje viver diferente, se entregar num nível diferente. Decida hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, Pai, que o Senhor seja de fato, Pai, o Senhor e o Teu reino, Pai, sejam de fato aquilo que há de mais valioso e precioso para nós. A Ti toda honra, Pai. A Ti toda glória, Pai. A Ti todo louvor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.